Agora tem uma boa notícia no setor, na área da saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nessa semana o primeiro registro da terapia que usa células de defesa do próprio organismo do paciente no combate ao câncer de sangue. Nesse tipo de tratamento, as células doentes são modificadas geneticamente para conseguir reconhecer o câncer e depois, então, curar o paciente. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto coordena uma pesquisa semelhante, mas com outro remédio ainda não aprovado pela Anvisa. Para a equipe médica do hospital, a aprovação é um passo importante para conseguir oferecer esse tratamento no Brasil com um custo menor. O tratamento com a nova técnica de combate ao câncer, por enquanto, está suspenso. A pandemia restringiu leitos e profissionais no Hospital das Clínicas. O pedido para a volta dos estudos foi feito à Anvisa. Excepcionalmente, caso a caso, a gente pode avaliar e definir com eles. Eles têm que avaliar todos os casos. Mas a grande avaliação que se refere ao produto, que vai dar origem ao estudo, ao projeto de pesquisa, a gente espera que nos próximos meses a gente tenha condição de ter a liberação pela Anvisa, para que a gente não tenha mais a necessidade de consultá-los a cada paciente que tenha necessidade de tratamento. A técnica desenvolvida desde 2015 consiste em retirar do paciente as células de defesa, os linfócitos T. Em laboratório, elas são modificadas geneticamente, com receptores capazes de reconhecer o tumor, multiplicadas e aí devolvidas ao organismo do paciente. Em 2019, Vanberto Luiz de Castro, de 62 anos, foi curado do câncer. O funcionário público foi o primeiro paciente na América Latina a receber a terapia genética desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas e Hemocentro de Ribeirão Preto. 2 meses depois, Vanberto morreu num acidente doméstico. O coordenador da unidade de transplantes de medula óssea e terapia celular do HC diz que outros 3 pacientes foram testados. Um deles morreu e outros 2 seguem em tratamento. Esse paciente, ele atrasou o tratamento dele, ele teve complicações durante o processo, Então ele acabou por ter uma infecção na UTI, não relacionada ao carticel, mas sim por outros motivos, e ele faleceu por esse motivo, Mas posteriormente 2 pacientes foram tratados o ano passado, durante a pandemia, foram excepcionais, assim, a gente teve condições muito excepcionais, E os pacientes estão bem, Eles estão sendo agora reavaliados em relação à resposta. A infusão foi tranquila, a gente não teve nenhum efeito colateral importante, então nos parece que o desenvolvimento do produto está andando de uma forma adequada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou essa semana o uso no Brasil de um outro medicamento, fabricado por um laboratório nos Estados Unidos. O produto também vai ser usado em pacientes com tipos de câncer que atacam o sistema imunológico. O medicamento é indicado para crianças e adultos. Nos Estados Unidos é utilizado desde 2017. O gerente de sangue, tecidos, células e órgãos da Anvisa diz que vem do laboratório a intenção em solicitar o registro em cada país. As empresas, elas desenvolvem esses produtos, e passam pela fase de estudo pré-clínico, estudo clínico, a fase toda de qualificação da produção desse produto. Ela monta um dossiê, que é um conjunto de documentos comprobatórios dessas fases de desenvolvimento, e aí ela solicita à agência. A aprovação do medicamento não significa que ele está à venda ou disponível no SUS. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele pode custar até $425 mil, mais de R$2 milhões. A partir desse registro, vai entrar em várias fases agora para que o paciente tenha acesso. Primeiro, uma fase de precificação. Essa fase ela é realizada por um comitê multiministérios, de vários ministérios, por exemplo, Ministério da Economia, Ministério da Saúde. Eles se reúnem numa câmara chamada Câmara Técnica de Medicamento, a CEMED. Eles se reúnem e vão desenvolver tecnologias ali para precificar esse produto. Em setembro do ano passado, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, ex-diretor do Hemocentro, disse que a expectativa era que esse ano o produto desenvolvido em Ribeirão Preto fosse disponibilizado em larga escala no SUS.
Esse tratamento ele foi feito, na realidade, já há algum tempo, né? Logo nós teremos pelo menos 2 estruturas produtivas, né? E que serão capazes aí de até 80 tratamentos ao ano, né? Tratamentos destinados ao SUS. O gerente da Anvisa diz que a terapia genética ainda está em fase experimental em Ribeirão Preto. O pedido para o uso do medicamento foi para poucos pacientes. Provavelmente a instituição está juntando dados, está preparando, né, o processo de desenvolvimento. Geralmente as empresas elas fazem um processo muito extenso de desenvolvimento pré-clínico, né, antes de iniciar realmente o estudo clínico com segurança para o paciente. Então ela reúne várias informações para compor esse dossiê. Nós acreditamos que seja essa fase que o Hemocentro de Ribeirão Preto esteja vivendo. A solicitação feita à Anvisa para a volta dos testes deve ser respondida em até 30 dias pela agência. A expectativa dos pesquisadores é voltar com os estudos o quanto antes. A gente sabe que tem a necessidade de cumprir todas as etapas. Esse rigor ele é muito bem-vindo e a Anvisa deve de fato mantê-lo. Mas a nossa ansiedade é enorme. A gente trabalha dentro das condições que são possíveis, né? Como eu disse, a pandemia atrapalhou, mas agora isso está sendo retomado. E a nossa expectativa é que isso possa andar agora de uma forma bastante rápida, né? Sem dúvida nenhuma, o interesse e todo o foco nesse momento é para que o trabalho seja concluído e a gente possa também ter o nosso produto aprovado.